E hoje o pregador será o nosso querido irmão, pastor conosco aqui também, reverendo Gediel Martins, tá? Que Deus abençoe, meu irmão, pode chegar até aqui, nós vamos orar. E eu peço aos irmãos que, mais uma vez, por gentileza, vamos ficar em pé para nós orarmos, pedir a bênção de Deus para todos nós, que possamos não somente compreender, entender a palavra, mas recebê-la como de fato é, a palavra viva do Deus vivo, essa palavra que transforma vidas, essa palavra que nos coloca de pé e que nos ajuda na nossa caminhada. Então nós vamos orar aqui pelo nosso irmão. Senhor, nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, damos-te graças, Senhor, pela alegria que temos de poder prestar culto a Ti, Senhor, sendo nós pecadores, falhos, mas o Senhor nos ama com amor eterno e em Cristo Jesus apaga as nossas transgressões. E agora, Senhor, pedimos a Ti que nos abençoe, de tal maneira que possamos não só compreender a Tua palavra, mas que possamos recebê-la como de fato é a palavra viva do Deus vivo. Usa o Teu servo, o reverendo Gediel, como instrumento em Tuas mãos, para aquecer os nossos corações e edificar a Tua igreja. Oramos, agradecidos, no nome amado do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Primeiramente é um privilégio para mim estar com vocês, Aprove ao Senhor a entrelaçar os meus caminhos juntamente com os caminhos de Antônio Fontes e Anoaci, e eu me sinto honrado de poder participar dessa igreja e servir aos irmãos nesse período em que nós estamos com o desejo de um novo trabalho, de um novo projeto, de expandir o Evangelho do Senhor, expandir a palavra do Senhor, e eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa ação juntamente com todos vocês. Então, para mim é um tamanho privilégio estar caminhando junto, nesse ano que passou tão difícil, a expectativa é que esse próximo ano seja ainda melhor, do que foi no ano passado, e eu tenho esse privilégio de estar com vocês nesse ano para caminharmos juntos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Colossenses, no capítulo 4. Leremos o verso 2 e até o verso 4. Colossenses, capítulo 4, verso 2 ao 4. Todos encontraram? Você pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor comigo. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Eu sei que nós já oramos, mas eu queria orar mais uma vez com os irmãos. Pai bondoso, Pai bendito, nós te rendemos graças porque a Tua palavra está aberta diante de nós. Convença, Senhor, nossos erros, ajuda-nos a identificá-los, Senhor, e podermos corrigi-los, a fim de vivermos para a Tua glória. Anima o nosso coração a vivermos de acordo com a Tua vontade, Senhor. E para isso nós precisamos, Senhor, do auxílio, da ministração do Espírito Santo, que usa a Tua palavra para transformar a nossa vida. Na fé de que isso acontece todas as vezes que a Tua palavra é exposta, eu quero Te agradecer. Pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. França, década de 1930. Guillaumet, um aviador, estava desenvolvendo seu trabalho na aviação e transportando correspondências, como sempre fazia, para algumas cidades distantes. Num período muito chuvoso, de muita turbulência, infelizmente seu avião pegou uma ventania, caiu e ficou, digamos que numa região muito fechada,
separado de muitas possibilidades de socorro. Com as suas pernas feridas, mas ainda vivo, ele resolveu então simplesmente desistir de buscar socorro. E não conseguia nem andar corretamente, de uma forma mais fácil. E ele então pensou: bom, se eu morrer, pelo menos o seguro de vida que eu tenho, a minha família fica e ela fica bem. Depois de alguns instantes, com pensamentos súbitos, ele lembra que uma cláusula do seguro dizia que isso só aconteceria se tivesse a certidão de óbito. Mas como ter uma certidão de óbito sem um corpo? E ele pensou: onde eu estou, é possível que pessoas não encontrem meu corpo. Então, decidido, resolveu então colocar na sua mente uma mensagem: um passo de cada vez. E ele percorreu uma grande distância até ficar próximo de um povoado, onde ele foi encontrado. E depois que ele abre seus olhos, ele já vê a sua família, e ele encontra então com a sua família e é salvo. O que leva pessoas a perseverarem? No caso desse homem, o amor pela família, ou a preocupação pelo sustento dela. Isso levou ele a perseverar, mesmo com dores, mesmo ferido, mesmo em uma grande distância, levou ele a perseverar. Infelizmente, no mundo que vivemos, perseverança não é uma coisa muito visível. Infelizmente, nós somos tentados a começarmos coisas e pararmos no meio do caminho. Nós somos tentados a tomar a iniciativa de algum negócio e pararmos no meio do caminho. É normal e natural que isso aconteça conosco, porque as nossas emoções são inconstantes. Nossos pensamentos também vagueiam, ora querem alguma coisa, ora não quer. Mas existe uma área na nossa vida em que, de fato, nós vacilamos quando o assunto é perseverança. E uma delas é a oração. Por isso eu queria conversar com vocês nessa noite sobre o texto que nós lemos. E eu queria falar sobre o seguinte tema: persevere na oração pelos pastores. Eu sei que parece talvez um pouco de egoísmo da minha parte, na primeira mensagem que eu vou trazer para vocês, pedir que vocês orem por mim. Pedir que vocês orem pelo pastor Antônio, pelo pastor Anuassi. Mas essa é uma exortação muito importante para nós. Eu queria refletir com vocês nesse texto e ver algumas coisas que são extremamente essenciais para a nossa vida como cristãos. Eu quero fazer isso em dois momentos. No verso 2 e verso 3, Paulo descreve essa exortação com dois pedidos, dois propósitos, dois alvos. Ele pede oração por ele e aqui nessa carta por Timóteo, quem está com ele, para que eles tenham oportunidade de pregar o evangelho. Por isso, persevere na oração para que os pastores tenham oportunidade de pregar o evangelho. Em segundo lugar, verso 4, persevere na oração para que os pastores saibam apresentar de maneira adequada o evangelho. Essas duas coisas eu quero ver com vocês, e eu vou explicando o texto e à medida que eu vou explicando, trazendo algumas aplicações para nós. A primeira parte diz: persevere na oração. Essa palavra é importante para nós porque ela traz a ideia de estar sempre pronto para orar. É um desejo intenso, é uma preocupação intensa de estar em oração. Perseverar, então, é um verbo que Paulo usa muito, em vários momentos. A ideia é estar sempre pronto, estar sempre ativo. Não que você esteja com os olhos fechados, orando sempre, aonde quer que você esteja. A ideia é estar sempre de prontidão para orar. Paulo desenvolve esse pensamento como se fosse a ideia de uma pessoa que está em constante oração, de vez em quando fala com Deus, alguma coisa acontece, e ele, em alguns momentos, em vários momentos, nos intervalos dessas coisas, ora. Ele não esquece de orar. Essa palavra também é usada, por exemplo, para descrever a prontidão dos discípulos em prepararem um barquinho para Jesus, para que ele pudesse pregar o evangelho, porque a multidão o comprimia. Esteja pronto com um barquinho para que eu possa pregar o evangelho, é o que Jesus diz em Mateus.
Também ela é usada em Atos. Quando nós lemos lá no capítulo 1 de Atos, verso 14, e ela descreve a perseverança dos discípulos em estar em oração, esperando que essa bênção, essa capacitação, que o Espírito Santo viesse até eles. E também é usada em Atos 2, 42, para descrever a atitude da igreja primitiva em perseverar sempre na oração, baseada também com a comunhão e a doutrina dos apóstolos. Porém, essa exortação, a perseverança na oração é feita por Paulo aqui, depois de ele ter falado uma série de coisas. Que coisas são essas? Se você não conhece muito a carta de Paulo aos Colossenses, eu preciso resumir isso para que você entenda. Capítulo 1 e 2, Paulo descreve aos Colossenses a razão pela qual eles não precisam adorar outros seres, eles não precisam, não tem necessidade de se envolver com outros seres, não tem necessidade de ter ascetismo, misticismo, de cultuar aos anjos para poderem se relacionar com Deus. Porque Cristo é superior, Cristo é supremo, Ele é criador, Ele criou todas as coisas, seres visíveis e invisíveis, Ele criou. Se temos Cristo, então nós temos aquilo que é o melhor. Ele é superior a tudo, Ele é supremo. No capítulo 3 e 4, Paulo começa a aplicar essa doutrina, ou esse sentido, essa verdade sobre Cristo na vida prática. E ele faz isso em diversas áreas. Ele mostra que o crente, de fato, que morreu e ressuscitou com Cristo, que tem esse Cristo governando sobre sua vida, diversas áreas da vida desse crente é administrada por Cristo de uma determinada maneira. E ele vai falar sobre relacionamentos, por exemplo, com o pecado. Uma vez que temos Cristo governando sobre nós, nos relacionamos com o pecado de forma diferente. Dizemos não ao pecado. Também a maneira como devemos nos relacionar com os nossos irmãos na igreja. Paulo descreve isso também no capítulo 3. E a maneira como devemos educar nossos filhos e como nossos filhos devem nos respeitar. Paulo fala também isso no capítulo 3. E também fala da maneira como devemos trabalhar, a forma como devemos tratar o nosso patrão e como o patrão deve tratar o seu empregado. E por último, ele começa então aqui nesse trecho a mostrar como deve ser o nosso relacionamento com os pastores que pregam o Evangelho, e depois, finalizando, como deve ser o nosso relacionamento com as pessoas que não são crentes. Em outras palavras, se Cristo é supremo sobre nossas vidas, nós perseveramos na oração. Essa exortação de Paulo, esse mandamento de Paulo, perseverar na oração, ele é dado depois de que ele mostra que se Cristo vive e reina sobre a vida de um crente, ele ora. Mas ele não simplesmente ora, ele persevera na oração. Isso nos leva então à nossa primeira mensagem, a primeira ideia, a primeira lição que aprendemos hoje. É que a perseverança na oração é um ministério desenvolvido por pessoas que são verdadeiramente governadas por Cristo. Essa é a síntese de tudo que eu falei para vocês. Verdadeiros cristãos oram. E é importante falar disso em igrejas, porque infelizmente nós confundimos a nossa frequência a uma igreja com vida cristã. Nós confundimos muitas vezes as nossas vindas aos domingos, aos cultos da igreja, e acreditamos que somos cristãos. Mas existem muitas pessoas que infelizmente vêm à igreja sistematicamente, participam das reuniões, mas não têm nenhum tipo de vida com Deus em oração. A oração nunca existiu para elas. Infelizmente, muitas pessoas que sentam nos bancos de todas as igrejas do Brasil, evangélicas, muitas dessas pessoas, infelizmente, não falam com Deus durante a semana. E muitas delas estão se enganando, achando que são cristãs. Mas como pode um cristão ser cristão e não conversar com Cristo? E não conversar com Deus? Esse primeiro grupo são de pessoas que estão talvez enganadas ou se enganando. Muitas pessoas confundem então essa participação da vida religiosa com vida cristã. E queira Deus que não estejam nenhum deles aqui sentados me ouvindo.
Porque se isso acontece com você, se você vem à igreja, mas você não consegue se relacionar com Deus numa vida constante de oração, é possível que você não seja crente. Eu preciso dizer uma coisa para você, se esse é o seu caso. Há esperança para você. Se você está sentado aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, então isso é um grande indício de que há esperança para você. Há esperança para que você encontre com esse Cristo, que é superior, supremo, que governa tudo e todos, que reina sobre as nações, que reina sobre os povos, porque Ele é rei, Ele governa. Você pode ter um encontro com Ele hoje. E uma vez que temos encontro com Cristo, a oração se torna algo necessário. A oração se torna algo imprescindível e algo constante na nossa vida. Entretanto, também essa verdade atinge um segundo grupo. E talvez você esteja nesse grupo, que são daquelas pessoas que são verdadeiramente crentes, que receberam a Cristo de verdade, que entregaram suas vidas a Cristo, que começaram uma vida de oração com Ele, de comunhão com Ele, mas com o passar dos anos esqueceram desse relacionamento. É possível que você esteja se enquadrando nesse grupo. E quando você ora, lê comigo essa exortação e vê Paulo dizendo-se, olha, aqueles que são crentes oram. Talvez surja no seu coração, talvez, uma tristeza, ou uma amarga lembrança do passado em que você muitas vezes pode ter orado anteriormente, ter dúvida com Deus de comunhão em constante oração, mas que hoje não tem. E eu quero dizer para você também que hoje há esperança para você. O fato de você ter vindo aqui hoje, ouvir essa palavra, ver a leitura da palavra do Senhor e a exortação que Paulo traz, é prova do amor de Deus e do interesse que Ele tem de relacionar-se com você. É bom lembrar dos anos anteriores em que nosso coração fervia quando orávamos. Quando nos convertemos e orávamos por missões, orávamos para que Deus trabalhasse no nosso coração, moldasse o nosso caráter, retirasse de nós o ego. É bom lembrar desses dias, porque esses dias podem voltar hoje. Hoje é um dia em que nós podemos lembrar de que a comunhão com o Senhor é algo imprescindível, importante, agradável sobre todos nós. O Senhor quer que você se relacione com Ele em constante oração, e há esperança para você. Também há um terceiro grupo de pessoas que se relacionam com esse princípio, com essa verdade. E esse terceiro grupo é constituído de pessoas que estão me ouvindo e que se preocupam e vigiam, se policiam para que estejam o tempo inteiro falando com o Senhor. E talvez seja esse grupo em que você se enquadre. Eu quero dizer para você que o inimigo não gosta quando nós oramos. O entretenimento, as distrações, os afazeres do lar, do trabalho, muitas vezes nos impulsionam a pararmos, a frearmos a nossa vida de oração. Eu quero convidar você a perseverar nisso. Persevere na oração. Não há nada melhor do que conversar com o Senhor. Presidente, governador, prefeito, seja quem for que estivesse sentado aqui para conversar com vocês, não seria mais importante do que o Rei dos Reis, que está sempre acessível a todos nós. Por isso ore. E você precisa orar. Continue orando. Uma oração de cada vez. Todos os dias. Todas as horas. Fale com o Senhor. Mais do que você fala com o mundo. É interessante, irmãos, porque de fato no mundo moderno a gente se conectou com o mundo, e à medida que nos conectamos com o mundo, paramos de nos conectar com Deus. Nós precisamos lembrar disso e precisamos perseverar em oração. Amém? Essa é a minha primeira lição de hoje, e eu quero continuar o texto lendo com vocês. E Paulo diz, o restante do verso 2, que eles devem orar, perseverar na oração, mas devem vigiar, vigiando com ações de graças.
Essa expressão vigiar, esse verbo, é da estrita atenção, rigorosa, cuidadosa atenção. A ideia de vigilância é muito parecida com uma mãe que teve um filho recém-nascido, do lado do seu leito, e o tempo inteiro está ali alerta. Alerta porque talvez ela fica com medo de que o seu filho possa se afogar, talvez, virar, e se machucar de alguma forma, e ela possa perder o seu filho. Você já percebeu que as mães que tiveram um filho recente, elas não dormem direito? E elas fazem isso com prazer, com preocupação. Essa seria mais ou menos essa ideia, vigilância. Está sempre atento. Paulo diz, vigie. Mas por que nós temos dificuldade de estarmos sempre vigilantes em oração? Uma das razões é porque nós só pedimos. Por isso Paulo escreve dizendo, vigiando com ações de graças. Paulo traz para nós aqui uma ideia muito importante. A vigilância da oração está intimamente ligada com o coração grato. Essa é a nossa verdade. A vigilância e a oração está ligada com a gratidão. Uma das razões pelas quais nós paramos de orar, de nos vigiar, nos policiar, é porque nós somos egoístas. Nós não somos gratos. Basta avaliarmos a forma como oramos. Se você parar para pensar, ou gravar suas orações de um ano, e depois olhá-las, talvez você consiga identificar uma tendência. Nós fechamos os olhos, falamos com o Senhor, Senhor, obrigado por tudo, eu quero te pedir isso e isso. Você já percebeu que nós mais pedimos do que agradecemos? É na verdade. Interessante que boa parte dos nossos pedidos envolve somente a nós. Quando lembramos, pedimos pela vida dos outros. Não há nada de errado, irmãos, com pedir para Deus coisas. Não há nada de errado com isso. O Senhor mesmo já nos exorta em sua palavra, mostrando que nós devemos colocar diante dele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E nós devemos abrir o coração para ele. E devemos, como o filho pede a um pai que está precisando de algo, pedir ao nosso Pai Celestial. Não é errado pedir. Mas quando nossas orações são caracterizadas somente por pedidos, isso significa que nós teremos uma grande dificuldade de vigiar. A gratidão, irmãos, é o que mantém de pé a sentinela da oração. Se você fizesse esse exercício comigo agora, e lembrasse só essa semana, o que o Senhor fez por você, só essa semana, nós terminaríamos o culto, e você não teria terminado de orar. Você é uma pessoa grata a Deus? Essa é uma resposta que não dá para responder com sentimentos. Essa é uma resposta que nós só podemos responder ao avaliarmos o passado, avaliarmos como desenvolvemos nossas orações e ver se realmente passamos momentos com o Senhor agradecendo a Ele. Não dá para responder essa pergunta simplesmente baseado no que eu sinto. Eu sou grato, sou. Não dá. Conte as bênçãos. Nossos hinos dizem isso. Nossas orações precisam enumerar as bênçãos que o Senhor nos dá. Nossas orações precisam contar cada uma delas. Você pode agradecer a Deus pelo que Ele é, por exemplo. Ele é excelso, maravilhoso, bondoso, misericordioso, gracioso. Ele é soberano. Ele é fiel, justo. E quando nós avaliamos tudo isso, nós começamos a perceber que podemos agradecer pelo que Ele é. E se só avaliarmos somente quem Deus é, teremos inúmeros motivos para estarmos o tempo inteiro com o coração grato. Você pode agradecer a Deus pelo que Ele fez também. Nós começamos ali pela salvação. Senhor, graças ao Senhor, porque um dia
Alguém pregou o evangelho para mim e eu pude conhecer o Senhor e sua graça. Eu estou livre do pecado, da condenação do pecado, e agora eu posso seguir a vida com o Senhor. E aí nesse pacote vem a adoção, filiação. Nesse pacote vem a santificação, vem a justificação. Vem inúmeras coisas que Ele nos dá, benefícios que Ele nos traz, coisas que Ele faz para nós, fez no passado, faz hoje e continuará fazendo. Ele continuará nos protegendo, suprindo a necessidade de cada um de nós. Se você tem um teto sobre a sua cabeça, foi porque o Senhor lhe deu. Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem uma família, se você tem o que você tiver, foi o Senhor quem deu. E por isso nós precisamos agradecer ao Senhor. Porque se temos isso, não é porque nós merecemos, é porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Sua bondade, sua fidelidade, sua graça, como diz o Salmo 23, nos perseguem todos os dias. E por isso nós podemos agradecer. Você pode agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele tem dado a você. E se você fizer isso nas suas orações, certamente elas não demorarão 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Se você tiver um coração grato, o tempo inteiro você estará orando e agradecendo ao Senhor. Deixa eu continuar um pouco mais. Paulo, depois de exortar os irmãos a orarem, vigiarem, nessa vigilância, Paulo diz assim: lembrem de mim. Só que essa lembrança em relação a Paulo tem um propósito. Olha o texto que diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Nós quem? Se você não sabe, lá em Colossenses capítulo 1, verso 1, Paulo e Timóteo. Provavelmente Paulo está preso, Timóteo está acompanhando ele, não sei se preso também, mas pelo menos está próximo. Está escrevendo essa carta juntamente com ele. E Paulo então diz: ore por nós. Paulo não está pedindo oração por ele como apóstolo. Paulo está pedindo oração por ele e por Timóteo, que estão pregando o evangelho. E esse pedido de oração de Paulo diz: ore também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Esse pedido, ele precisa de um contexto para que você entenda por que ele é importante. Paulo está preso, talvez já há algum tempo. E se você não sabe um pouco da história de Paulo, você vai perceber que ele foi várias vezes preso. Foi chicoteado, foi difamado. E na prisão, pode ser a prisão, já pegou prisão domiciliar e também pegou prisão de calabouços escuros, onde você passa dias e dias sem ver a luz do sol, com uma corrente no seu calcanhar, com ratos e baratas passando. Mas o que ele pede é: não orem para que eu seja liberto da cadeia, orem para que as portas do evangelho se abram. Olha como isso é interessante. Talvez se eu fosse Paulo, eu poderia dizer assim: irmãos, orem por mim. Orem para que as coisas melhorem para mim. Orem para que eu seja próspero. Orem para que eu possa ser abençoado por Deus. Mas esse pedido de Paulo descreve um desejo de todo pastor. Todo pastor está mais preocupado com o evangelho do que com o seu conforto. Um verdadeiro pastor está preocupado com o evangelho do que com bênçãos para si mesmo. Essa é a nossa verdade. Paulo está algemado por causa do evangelho, mas não pede oração por si. Ele pede para que as portas do evangelho se abram. Isso nos leva então ao nosso primeiro princípio desse trecho. O ministro do evangelho está mais preocupado com a pregação do evangelho do que com a tranquilidade de vida.
Nós, ministros do Evangelho, precisamos avaliar o motivo pelo qual estamos no ministério. O tempo inteiro. Porque se vocês são tentados, nós muito mais. Precisamos refletir, nós, ministros, se realmente nos sacrificamos pela igreja ou queremos nos beneficiar com ela. Precisamos ser bons exemplos de piedade, de moral, de honestidade, para combater os péssimos exemplos que se espalham na igreja em todos os lados. Em todas as igrejas do Brasil, você encontra notícias que mostram pastores que não honram o nome de Cristo, que são gananciosos, que fundam igrejas porque querem ser ricos. E muitos deles conseguem. Há ministros, irmãos, infelizmente, na frente de igrejas que são gananciosos, que pensam primeiramente no seu salário, antes de pensar no Evangelho. Tudo para eles é dinheiro. Eles ambicionam milhões, melhores salários. Quando a igreja cresce, eles não buscam auxiliadores para poder alimentar a igreja. Pelo contrário, eles afastam para que o seu salário aumente. Infelizmente, há pastores assim. Há pastores acomodados também, que fizeram do ministério um lugar para terem uma vida tranquila e leve. Eles vêm no domingo, pregam um sermão, vêm na quinta, dão um estudo e está tudo resolvido. Infelizmente, há pastores assim. E nós, pastores, precisamos nos policiar o tempo inteiro para não restringir o nosso ministério somente com o ensino da palavra. Porque o ensino da palavra, formal, sistemático, aos domingos e aos cultos normais, não é se preocupar com a igreja. Nós precisamos desenvolver um ministério que possa assistir a igreja, mesmo que isso custe um pouco mais do nosso esforço. Se nossas igrejas querem ser pastoreadas por membros que estejam alimentados, precisamos orar por pastores que as alimentem. Por isso você precisa orar por nós. Não tenha dúvida de que o número de tentações em relação a pessoas que estão no ministério é muito maior do que o número de tentações de pessoas que são pastoreadas. Se há algo que você precisa fazer, é lembrar de nós. Lembre-se de nós em suas orações, porque nós precisamos delas. A segunda categoria, o segundo princípio de aplicação nesse trecho que eu expliquei para vocês é o seguinte: é que a oportunidade para os pastores pregarem o Evangelho está intimamente ligada com a oração de cada um de vocês. Cada um de vocês é responsável pela nossa pregação. Quando Paulo diz, ore por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, ele está dizendo para a igreja de Colossos, orem por nós, para que Deus abra a porta para que eu e Timóteo pregue o Evangelho. E quando vocês oram por nós, não tenha dúvida de que Deus abre. Deus abre as portas para que o Evangelho se espalhe à medida em que vocês oram por nós. Isso faz me lembrar uma história de uma das membros de uma das igrejas que eu pastoreei. Ela morava no lado da igreja, já idosa, seus 80, quase chegando nos 90 anos. Todos os cultos, ela ouvia o som do culto começar, ela abria a porta da sua casa, vinha, mancando, se escorando na parede, sentava numa cadeira que parecia que já era dela. Todos os dias sentava lá. Uma membra fundadora da igreja. E ela vivia dizendo, pastor, ore pela minha família. Meus filhos ouviram o Evangelho quando crianças, mas chegou a adolescência e se desviaram. Tenho uma filha só que persevera no Evangelho. Ore pela minha família. Ore para que Deus
abra e dê oportunidades para que o Evangelho seja pregado. Eu queria pedir também oração, pastor, pelos vizinhos aqui. Conheço fulano de tal, Beltrano de tal, Herclano. A história dessa igreja está intimamente entrelaçada com essa irmã. Ela doou o terreno para a igreja. A comunidade conhecia a igreja com o nome dela. A igreja da irmã fulana. De tantos anos que ela vinha perseverando ali na pregação do Evangelho. E quase todas as vezes que ela encontrava comigo, que ela tinha a oportunidade de conversar, ela fazia um pedido para mim. Pastor, o dia que eu morrer, eu quero que tenha festa. Eu acho que é o pedido que alguns idosos fazem para a gente, de vez em quando. Eu não quero que ninguém chore, quero que tenha festa. E ela não fez esse pedido só uma vez, fez várias vezes. Pastor, o dia que eu morrer, eu quero que faça festa, porque eu estou indo para o céu com o Senhor. Ela morreu no dia do aniversário da igreja. O aniversário era no sábado e domingo. Ela morreu no sábado de manhã. Telefonemas tocando o tempo inteiro. Eu disse, pastor, fulano de tal morreu e vem aqui. Eu fui lá. Ainda consegui. Tenho aquelas imagens na minha mente dos socorristas tentando reanimá-la. E aí o murmúrio começou. Vamos cancelar o aniversário. Vamos cancelar o aniversário da igreja. Pastor, é melhor cancelar. Né? Que fica chato, né? A irmã faleceu, a igreja vai fazer festa. Fica chato. Acho que é um desrespeito para com ela. Conversei com 2 presbíteros ali, conversei com a família. Perguntei como ia ser a sistemática lá do procedimento que eles iam tomar, da decisão que eles iam tomar. Eles disseram assim, não, pastor, hoje ela fica aqui em casa, amanhã ela vai para a igreja, né? Fica lá o corpo, a gente faz o culto fúnebre e depois podemos levar. Está certo. Qual a decisão, pastor? Os presbíteros olharam para mim, alguns deles que estavam lá presentes, o que a gente decide? Vamos manter o aniversário. Mas pastor, não vai soar como desrespeito para a comunidade? Essa irmã pediu inúmeras vezes para mim, que no dia que ela morresse tivesse festa. E Deus a ouviu, porque no dia que ela morreu, era dia de festa. Por isso nós vamos manter. Mantivemos o culto de noite, no sábado. Quando foi pela manhã, o corpo dela veio. Mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, o culto fúnebre. A igreja estava tão lotada como nunca teve. Ela estava tão cheia de visitantes, tão cheia de pessoas da comunidade, como nunca esteve. Era pessoas dentro da igreja, fora da igreja, pela janela. Os membros da igreja ficavam mais ou menos do meu lado, porque o resto era só visitante. Sabe aqueles dias em que você... Sabe, pastor, aquele dia que a gente prega, que parece que o negócio é diferente? Esse foi um dos dias. Eu abri a Bíblia e preguei o Evangelho. Naquele dia, o bairro em que ela morava ouviu o Evangelho. Não sei se eles se converteram, não sei se eles migraram para outras igrejas, não sei, mas uma coisa eu sei. Um dos filhos dela nunca mais parou de ir à igreja. Naquele dia, eu tenho certeza que o Evangelho falou o coração dele e ele será ainda um dos membros daquela igreja. Quando a igreja ora, Deus faz isso. Abre as portas para que o Evangelho se espalhe. Por isso você precisa orar. Já imaginou quantas portas do Evangelho não podem ser abertas nesse ano de 2021? Se você todos os dias orar por mim, pelo pastor Anoaci e pelo pastor Antônio, com certeza todos nós, se fizermos isso, nos surpreenderemos com a quantidade de oportunidades que Deus nos dará para pregar o Evangelho. Você tem um compromisso com Deus e comigo,
de ter um compromisso com Deus e com os pastores dessa igreja. Ore por nós. Você precisa orar pelos ministros do Evangelho. Nós, ministros, não somos os únicos responsáveis pela pregação. Mas nesse texto, Paulo está dizendo: ore pelos ministros. A última parte dessa mensagem, eu tenho mais uma verdade somente. E ela está escrita, o segundo pedido de Paulo, no verso 4, segundo propósito de oração. Ele diz: para que eu manifeste como devo fazer. A gente lê, parece que é uma coisa qualquer. Muitas vezes a gente lê um texto e não consegue captar nada, mas pensa comigo. Quem é Paulo? Por que Paulo está orando para que pedindo oração para os colossos, para que os colossos orem para que ele saiba manifestar o mistério de Cristo como ele deve fazer? Será que ele não sabe como deve? Será que ele não sabe como pregar o Evangelho? Pensa comigo, aos 5 anos de idade, Paulo já sabia a Torá decorada como todo judeu. Ele cresce aos pés de Gamaliel, conhecendo a lei, conhecendo a Escritura, sabe as narrativas, livros históricos, proféticos, os salmos, muitos deles decorados. Tantos textos, tantas histórias, que na minha cabeça nunca vai entrar decorado, mas ele sabia. Idoso já, talvez já com os olhos já não tão bons, mas um sábio, uma pessoa que, chutemos aí, 80 anos de idade, aprendendo Bíblia desde quando nasceu, está preso e pede: orem para que eu saiba pregar o Evangelho, para que eu saiba manifestar o mistério de Cristo, Cristo no pecador, de forma adequada. A solicitação das orações que Paulo faz à igreja de Colossos, a seu favor e a favor de Timóteo, é por sabedoria no ato de pregar. Certamente o conteúdo está aqui, mas a maneira sábia, a exortação e a repreensão, colocar a história bíblica, o texto bíblico, a passagem bíblica na realidade daquela pessoa, é necessário sabedoria. E por isso Paulo está orando: orem por mim. Agora, se Paulo está pedindo oração à igreja de Colossos para que ele saiba pregar o Evangelho, aí vocês começam a ter noção de quanto vocês devem orar por nós. Porque se ele estava precisando de oração para isso, nós muito mais. Isso nos leva, irmãos, a mais uma e a nossa última verdade. A sabedoria na pregação do Evangelho, através dos pastores, está intimamente ligada à oração de cada um de vocês. Às vezes nós temos esperança de que pastores preguem mais e melhor. Gostamos de pastores que falam e chamam a nossa atenção, que tem um jeito que parece que lhe cativa a gente, que a palavra parece que é mais entendida, mais captada. Tem a nossa atenção presa ali e começamos a ter preferências. Isso eu gosto mais desse do que desse. Ao invés de orarmos pelos dois. Uma das razões pelas quais a igreja brasileira tem pastores que pregam o evangelho falso é porque a igreja não ora. Quantos ministros do evangelho não pregam de forma inadequada hoje, mesmo sabendo o conteúdo correto da Escritura? Quantos pastores não estão sendo curtidos na internet, vistos na TV, ouvidos na rádio, mas que pregam o Evangelho de forma desvirtuada? Quantos? Eu não tenho como contar a quantidade de pessoas que já veio falando de pastores que dizem que você é o centro de Jesus, você é a fraqueza de Deus. Pessoas alegres vêm contar para a gente: esse pastor fala muito bem, não, a palavra dele é muito boa. E a gente critica esses pastores, criticamos os irmãos que gostam deles e não oramos. O mistério de Cristo, irmãos, não é revelado por qualquer evangelho, mas pelo verdadeiro evangelho.
Se você ler a carta de Colossenses, você vai perceber que no capítulo 2, Paulo vai traçar uma série de exortações à igreja, dizendo: ninguém escravize vocês com o legalismo, ninguém escravize vocês com o misticismo, ninguém escravize vocês com o asceticismo. Porque havia líderes, falsos mestres, que usavam a Escritura, aplicando de forma errada para a igreja. E Paulo está finalizando dizendo: se eu corro esse risco, então ore por mim. Ore para que eu tenha sabedoria em poder apresentar o mistério de Cristo de forma adequada. Precisamos orar, irmãos. Orar por ministros que sejam fiéis no Evangelho e que não misturem o Evangelho com o misticismo. Onde os irmãos, as pessoas precisam de uma certa revelação, de um sonho para poder caminhar na vida cristã, senão eles não caminham. Precisamos orar por pastores que sejam sábios na apresentação do Evangelho e que não misturem o Evangelho com ascetismo, que induz as pessoas a se absterem de comida tal, a não fazerem nada no sábado, como se isso fosse influenciar na vida espiritual deles. Precisamos orar por pastores que sejam fiéis no ministério, na pregação do Evangelho, para que não misturem o Evangelho com o emocionalismo, onde eles muitas vezes precisam de um fundo musical para tocar no coração das pessoas, elas se sentirem na presença de Deus e então elas se converterem. Nós precisamos orar por pastores que não misturem o Evangelho com o legalismo, onde você precisa ser rigoroso e obedecer regras e demais regras para que você esteja bem com Deus. Precisamos orar por pastores que não misturem o Evangelho com a autoajuda. Quantas e quantas pessoas não estão aí comprando livros e mais livros de autoajuda, são cristãos, mas estão comprando livros de autoajuda porque entendem muitas vezes que a autoajuda é Evangelho. E eles entendem isso, infelizmente, porque pastores estão pregando dessa forma, eles absorvem isso e pensam que isso é vida cristã. Precisamos orar por pastores que sejam sábios, a ponto de não misturar o Evangelho com o Evangelho da prosperidade. Onde eles convidam pessoas para vir à igreja e diz: você vem, seus problemas acabaram, você não terá nenhum tipo de problema, sua esposa vai amar você e nunca vai brigar com você, seu marido vai amar você, nunca mais vai brigar com você, venha que seus filhos vão crescer prósperos, você terá uma casa, um carro, você terá coisas, terá bens, o melhor dessa terra é para você. Precisamos, irmãos, orar por pastores que sejam sábios, não misturem o Evangelho com a teologia coach. Porque se há anos anteriores a ambição do homem é pelo dinheiro, agora é pelo sucesso. Pastores, infelizmente, são conhecidos. Os pastores que são conhecidos são pastores que pregam teologia coach. Venha, dê 2 passos, faça isso, você terá sucesso. Deus quer que você prospere, Deus quer que você avance, Deus quer que os seus negócios aí caminhem, basta que você ative o Espírito Santo na sua vida. Há inúmeras ameaças, irmãos, à pureza do Evangelho. E é exatamente por isso que Paulo está pedindo oração aos Colossenses, e é exatamente por isso que você deve orar por nós. Há muitas ameaças. Se não bastasse a escassez da pregação, temos que labutar com a pregação falsa. Precisamos orar, irmãos. Orar para que mais ministros saibam pregar o Evangelho de maneira contextualizada, sem comprometer a mensagem do Evangelho. Repreender a igreja sem esquecer do amor. Exortar e animar a igreja sem esquecer da responsabilidade. Nós precisamos de sabedoria e ela não vem para nós se nós não orarmos. Se a igreja não ora por nós, continuaremos pastores cheios de conhecimento, mas sem sabedoria. Eu quero finalizar, irmão, dizendo que a oração dos cristãos é indispensável na pregação pelos ministros do Evangelho. É indispensável. Por isso, se nesse primeiro contato que eu tenho com vocês hoje, eu pudesse fazer um pedido egoísta, eu pediria: ore por nós. Mas ao mesmo tempo, esse egoísmo é por uma razão: para que nós saibamos pregar o Evangelho e para que nós tenhamos oportunidades ainda maiores de pregar o Evangelho. Ore hoje, uma oração de cada vez. Ore amanhã, ore depois de amanhã. Seja estratégico na oração.
Coloque um bilhete na sua geladeira. Coloque lembrete no seu celular. Coloque uma frase no seu carro com a seguinte pergunta: já orou pelo seu pastor hoje? Não esqueça de orar por nós. Se há algo em que vocês podem nos dar nesse ano, são intercessões a nosso favor, com o intuito e o propósito da prosperidade do Evangelho. Orem por nós. Orem por nós. Ore perseverantemente por nós. Uma oração de cada vez. Porque se um pai dá um passo de cada vez, mesmo ferido, para poder dar sustentabilidade e suprir a necessidade de sua família, você precisa orar uma vez de cada vez, para dar suporte para que nós, pastores, possamos pregar o Evangelho adequadamente, com mais oportunidades. Uma oração de cada vez. Vamos orar. Senhor, eu te louvo por tua graça e misericórdia. Confessando o Senhor e reconhecendo a nossa limitação como pastores. Como o apóstolo Paulo brada, para essas coisas, quem é suficiente? Quem é suficiente para pregar o teu Evangelho? A mensagem santa, pura, imaculada, mensagem do Senhor, do céu para a terra. Quem é suficiente para isso? Nenhum de nós. Por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, pastores, e nos ajude a pregar o Evangelho sistematicamente nas reuniões formais, informais, nas visitas, aconselhamentos, nas conversas, aonde quer que estejamos, que possamos pregar o Evangelho. Que nossa ambição como pastores seja da prosperidade do Evangelho e não da nossa prosperidade. Tenha misericórdia de nós e nos dê essa graça de vivermos para a glória do teu nome e não para a nossa própria glória. Também te peço pelos nossos irmãos. Peço para que a intimidade deles com o Senhor aumente. Se estavam vacilantes na oração, que a partir de hoje eles possam lembrar, planejar, rememorar a vida de oração que eles tinham, mas que devem continuar tendo com o Senhor. O Senhor conhece a história de cada um, a vida de cada um, os compromissos de cada um, o trabalho de cada um, a família de cada um. Não importa quem são teus filhos. E eu te peço que o Senhor, através dessa mensagem, coloque em suas mentes e em seus corações a importância que tem de orar e de se relacionar com o Senhor pessoalmente. Também te peço que, no meio desse relacionamento que eles desenvolvem com o Senhor, eles orem por nós. Reconhecemos, Senhor, a nossa necessidade, a dependência e a ligação que temos na pregação do Evangelho com cada um dos irmãos que oram por nós. Cada vez que levantamos a voz para pregar o Evangelho, que por trás de tudo isso esteja uma oração. Que nossos irmãos estejam em constante oração, antes, durante e depois de nossos sermões. Antes, durante e depois de nossas conversas com alguém. Que possamos, Senhor, ter o privilégio de termos portas escancaradas para a pregação do teu Evangelho. Faça isso através da oração de nossos irmãos. Ajude-os a perseverar numa oração de cada vez, nesse ano de 2021. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.